início a mais um programa Criando Caso. Hoje, com a convidada a doutora Alessandra Franco, advogada, apresentadora do programa Igualdade Racial na Rádio Cacique, aqui de Santos. Seja bem-vinda, doutora. Agradeço, olá a todos que nos assistem, é um imenso prazer, Solange, estar aqui com você para falar um pouquinho, de como está a questão da mulher, da igualdade racial, enfim, estou aqui, para que a gente possa bater um papo e levar um pouquinho de informação para quem nos assiste. Isso mesmo. Bom, então vamos já direto ao assunto. Alessandra, o Estatuto de Igualdade Racial, ele foi promulgado uma lei em 2010 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse estatuto dá, além da igualdade, querendo fortalecer a igualdade tanto racial quanto de social, essas coisas, pensando nisso, também foi nessa lei que diz que o Estado ele tem a obrigação de apoiar qualquer projeto. O Estado está apoiando esses projetos? Aí que vem o grande desafio, Passou-se 130 anos da abolição da escravatura, é um grande crime que o Brasil cometeu, afinal de contas foram 400 anos de escravidão de uma nação, fizeram o tráfico. O Brasil foi o país que mais trouxe negros da África, e o Brasil hoje tem toda essa questão de ser a 8ª economia do mundo graças a essa mão de obra escravizada que trouxe. E aí eu lhe pergunto, como que foi o 14 de maio de 1888? O que o Brasil fez para reparar as condições dessa mão de obra escravizada? Absolutamente nada, A população negra foi colocada à margem, e daí que se surge, hoje que você vê que somos em torno de 53, 54% da população, é a 2ª maior população negra do mundo, só perde para a Nigéria. Fora do continente africano, o Brasil é o que tem o maior número de população negra no mundo. E aonde que você vê essa população inserida de fato na sociedade? Ela continua ainda na margem, em decorrência da falta de política pública de inclusão. O processo da abolição, ele não foi, não querendo comparar, diferentemente do que aconteceu com os Estados Unidos, que lá era uma colônia de povoamento e não de exploração, como aqui é a nossa colônia do Brasil, no Portugal. Os negros tiveram uma pequena reparação lá quando houve a emenda 13 de Abraham Lincoln, Foi um pouquinho, foi pouco, mas foi o suficiente para que hoje lá em torno de 12% da população é negra, porém os direitos civis são garantidos. Diferentemente do que acontece com a atualidade aqui do povo brasileiro, que somos aí uma maioria, e não se há igualdade de fato, A nossa Constituição Federal de 88 ela é cidadã, mas ela não nos garante essa igualdade. Basta só a gente olhar aí a falta de negros nos espaços de poder. Se houvesse uma política realmente de reparação e de igualdade, nós teríamos negros no judiciário, no poder executivo, no poder legislativo, nos espaços de poderes, na iniciativa privada, os grandes executivos. Então, o que acontece, Aonde que está a condição do negro hoje? O que o racismo estrutural é tão perverso que não permite essa ascensão social da população negra? Esse é um desafio. Então, a gente teria que começar pela educação, pela escola. Sem dúvida. Hoje é um grande desafio. Desde 2013 nós temos a Lei 10.639, que estabelece o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Porque na minha época, que já faz um tempinho, quando nós tínhamos a história e a educação, a minha história foi contada que eu fui escrava e não escravizada, que é diferente, Que eu sou descendente de escravos e não de um povo que foi escravizado. Hoje, a educação seria a base fundamental de contar quem são, de onde viemos, o que a população negra de fato fez para esse país ser hoje o que ele é. Contar também sobre a perspectiva de quem são e quem somos, Não só dos colonizadores, mas quem foi realmente aqui esse povo que chegou. E a educação vai trazer isso. Você é a favor da política das cotas nas universidades? Então, quando a gente fala da política de cotas, a problemática que hoje se coloca e a forma que se coloca acaba dificultando o entendimento da população como um todo.
É importante a gente colocar eu gosto de falar muito que democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida, né, de Mário de Quintana que ele colocava. Hoje, será que esse ponto de partida, você colocar uma criança que, lá quando você fala também, juntando a questão social, né, que mora na periferia, que na sua grande parte, na sua grande maioria, 90% é negra, e você colocar uma não negra que é de uma classe social diferenciada, que teve acesso a um serviço, que teve acesso a uma educação, a disputar junto, é a mesma coisa se você colocar o Fusca para disputar com uma Ferrari. Então, é necessário atender às especificidades dessa população, entender que não houve nenhum tipo de reparação e é fundamental que a lei de cotas, ela não é eterna, né? A gente tem que colocar isso, que também se trata de uma ação afirmativa, que ela é temporária. Isso já foi feito nos Estados Unidos há décadas atrás, como uma ação afirmativa para que realmente tivesse uma reparação. E aqui no Brasil, a gente agora que conseguiu, né, em algumas universidades, está implantando efetivamente a lei de cotas, e ela já faz um grande diferencial, porque você busca aí de fato realmente o acesso, né? Porque através da educação, através das cotas, você tem os profissionais e o mercado de trabalho fica mais igualitário, né? Você acha que o negro, ele por si só é racista? Não é. Nós somos produtos do meio, né? Sim. Diferentemente do que é colocado, exposto, como você mesmo colocou, a educação é uma ferramenta fundamental para contar a nossa história, né? Se você não sabe a sua história, você não tem memória, você não sabe de onde veio, de onde veio a sua origem, então ele é produto do meio que ele socializa. Então falta realmente investir na educação, falta a gente ter aí a lei 10.639 realmente contada, da onde eu vim, né, que eu sou aí descendente de reis e rainhas, como a gente vai depois falar logo à frente, e valorizar essa questão da autoestima, que hoje, por falta dos espaços, a falta de representatividade nos aniquila em muitas coisas, né? Na minha época de infância, quando eu ligava a televisão, hoje mesmo assim, quando eu ligo a televisão, eu não me enxergo, eu não me vejo representada, né? Eu via somente as Xuxa, as paquitinhas não negras, né? Loiras. E como que eu ia me enxergar, como que eu ia me sentir, a minha autoestima, como que eu queria ser, né? Então eu preciso ter referências. E quando você tem um país que a maioria é negra e não se enxerga, como que fica essa criança, como que fica esse jovem, como fica esse idoso, né? Recentemente a gente teve vários casos aí de uma advogada, né, sendo algemada no exercício do direito, né, exercendo a sua função. Recentemente tivemos um pai com a filha adentrando ao banco, né, e foi aí abordados pelo segurança, né, tomou uma gravata. Esse pai, ele estava 4 horas esperando para ser atendido, ele aguentou 4 horas e quando ele reclamou, o gerente do banco se achou no direito de chamar os seguranças, que agiram brutalmente, deram uma gravata nele na frente da criança, e o gerente do banco se achou com ordens de mandar algemar, de arrastá-lo. Foi uma vergonha. Eu realmente senti vergonha alheia. E é um absurdo, porque aí as pessoas falam que é mimimi. Que mimimi é esse? Que humanidade é essa, né? Que você não tem o respeito em decorrência da sua cor da pele, que você não tem a garantia de acesso, porque nada mais ele estava indo lá pleitear um direito dele, porque estavam descontando na conta corrente dele valores que eram indevidos, né? E você ter aí esse tratamento em decorrência da cor da pele, isso que a gente chama de racismo estrutural, que ele está enraizado dentro das relações sociais e que nós precisamos aí dialogar muito. E aí eu lhe agradeço, Solange, de estar abordando essa temática, porque ninguém quer falar, né? Quando fala que no Brasil o racismo é velado. Não, ele não é velado. Quem é negro sabe que ele é terrível e que ele dificulta sim, desde o acesso aos serviços, desde o acesso à educação, desde o acesso a tudo que possa imaginar, que você vê a ausência do negro, né, e a presença do não negro. E quais são essas dificuldades? Isso a gente precisa discutir e fazer uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Ter esse diálogo, ter essa abertura e levar a informação para que todos entendam de uma vez por todas. Quando a gente fala da questão racial, não é mimimi. A gente precisa entender qual o local de fala de cada um,
Quem são esses atores, né? Que a gente tem uma relação de poder, quando a gente fala de relação social, entre o oprimido e o opressor, né? Nós não temos nem, é muito recente quando se fala em humanidade, 130 anos que você teve aí de abolição da escravatura, é muito pouco. E essa mudança cultural aqui no nosso país se faz fundamental, e aí a divulgação e falar disso é de suma importância. Criando Caso, volta já. Criando Caso está voltando com um assunto pertinente, que é o racismo, que existe muito aqui no Brasil. Não adianta negar que não é racista, é sim. Eu fico pé da vida quando vou num lugar e me chamam de branquela. Gente, eu quero voar no pescoço da pessoa quando me fala isso. Fico doida. Bom, Alessandra Franco, a nossa convidada, muito especial. Agora estamos no mês de março, o mês da mulher, e a Alessandra foi agraciada com a comenda Dandara dos Palmares pela Câmara Municipal, não foi pela Câmara, não, foi pela OAB, desculpa, pela OAB, no dia 11 de março. Vamos falar um pouquinho quem foi Dandara? Claro, primeiro eu quero agradecer, né, a indicação, fico lisonjeada, né, pelo reconhecimento da militância, porque nada mais é da gente poder, nos micros espaços, a gente poder fazer a diferença, levar a informação, né, e a indagação da dificuldade que é hoje ser mulher e mulher negra, que somos a última da pirâmide social. E quando a gente fala da Dandara, nada mais é que uma heroína que muitos não a conhecem, mas ela foi a companheira de Zumbi dos Palmares, né? Que aí foi o maior quilombo que nós tivemos no Brasil, onde acolhia negros e não negros, que buscava viver de forma igualitária, né? Não concordavam com o regime escravocrata e ali se uniram e viviam muito bem. Em decorrência disso, obviamente que o sistema da época não permitia isso, e houve sim, né, depois o fim, né, do quilombo e a forma que se foi, mas Dandara era uma guerreira que lá vivia junto com o Zumbi, né, e com os demais companheiros, buscando sim viver de uma forma igualitária, justa, e não tinha só no quilombo, que muitos pensam assim, no quilombo só tinham os negros, não, tinham não negros, tinha indígenas, enfim, ele era acolhedor, ele era fraterno, ele buscava sim uma sociedade, né, igualitária, humana e acolhia a todos. Dandara se suicidou quando ela foi presa e queria se tornar escrava, e ela não aceitou. Escrava eu não vou ser, se eu tiver que ser escrava, eu me mato, e foi o que ela fez. Então, em homenagem a Dandara dos Palmares e em homenagem a Alessandra, no dia 11 de março ela vai receber uma comenda lá na OAB de Santos. Pessoal, vocês estão convidados a comparecer a essa sessão. Vamos falar agora sobre um outro assunto polêmico. O que você está achando dessa reforma da Previdência que vem aí? Bom, a reforma da Previdência, a gente já iniciou esse debate no governo anterior, né? O governo vem apresentar uma proposta mais severa ainda do que o do ex-presidente Temer, e eu fico assim muito preocupada porque eu sou justamente da faixa etária que teria que ter uma transição, e a gente não vê uma transição adequada, a gente não vê o respeito com a condição da mulher, a gente não vê o respeito com o agrícola, a gente não vê o respeito com a classe baixa da população, né? Hoje, quando você fala de reforma da Previdência, ninguém se comenta sequer as grandes empresas, as maiores empresas que nós temos aqui no nosso país, que não pagam a Previdência Social. Será que não seria necessário, antes de qualquer coisa, se instalar uma CPI da Previdência,
para que realmente verificasse se esses déficits são verdadeiros, como muitos economistas apontam e apresentam. Será que é a população, né, mais baixa que tem que pagar por tudo isso? Né? De que forma que a gente pode melhorar o sistema previdenciário e garantir ele para as futuras gerações? Eu acho que o debate tem que ser aprofundado. Não dá para deixar de fora a sociedade nisso. Não dá para ficar só a nível, no âmbito federal, a nível da Câmara e do Senado. A gente tem que colocar também a sociedade para dialogar, ouvir as partes. Já basta o que fizeram com os direitos trabalhestas, né? Acabaram com eles. Acabaram com o direito trabalhista, querem justamente acabar até com a justiça do trabalho, onde já se viu como está voltando o tempo da escravidão, né? Porque o trabalhador não vai ter voz, ele só tem que aceitar, né? Então é necessário que nós possamos aí aprofundar, sim, ter várias audiências públicas, ter os representantes aí de vários segmentos dialogando, colocando e, mais do que tudo, aprofundar realmente se esse déficit é verdadeiro, como muitos apontam, mas ninguém realmente consegue fazer essa conta final se é realmente exata. E aí fica essa indagação. Será, você concorda, Solange, que a gente não deveria ter uma CPI? Eu concordo que tem que ter uma CPI. Eu acho que o povo devia ser muito bem informado, que a Previdência Social não é só o dinheiro que desconta do trabalhador e nem a parte da empresa. A Previdência Social, ela tem 3 polos, que a gente vai voltar no próximo programa explicando bem isso. O que você compra, já está embutido lá uma parte que vai para a Previdência Social. Na folha de pagamento, também tem lá os encargos sociais, que também vai para a Previdência Social. E o governo, ele pega todo esse bolo de dinheiro aí e tira dinheiro da Previdência Social para outras coisas. Por exemplo, houve esse ano já uma transferência de mais de 600 bilhões. Vejam bem, 600 bilhões que saiu da Previdência Social para outros fins. Será que não seria interessante a gente ter a reforma tributária antes da reforma da Previdência? Eu concordo. Né? Eu concordo. Como a gente fala de imposto que a gente tem aí na nossa fonte, que é um absurdo, quanto tempo que a gente não tem aí discutido e revisto o imposto de renda? Né? Então fica realmente essa indagação para quem nos assiste, que a gente deve sim se mobilizar, que a gente deve falar sim dentro dos nossos espaços, que é necessário, antes de discutir a Previdência, eu acho que tem que discutir a reforma tributária, porque aí você ia melhorar toda a questão econômica e social, né? Porque quando você fala da economia, você fala da questão social do nosso país. E fica muito fácil colocar a culpa ou colocar um déficit inexistente, que eu acho que é inexistente aí na concepção, e aí são vários outros, tem economistas falando, tem advogados falando, enfim, vários atores que podem estar aí contribuindo de fato para que a gente tenha uma transparência, porque está faltando transparência. Com certeza. Transparência nessa informação, desse déficit que ninguém consegue apontar, ninguém consegue enxergar, e como você mesmo disse, usar os recursos da Previdência para outros fins. Né? O cobertor está curto, é isso que está acontecendo, mas por que está curto? Será que foi por causa da corrupção que a gente tem aí até hoje? Tenho certeza absoluta. Alessandra, vamos falar sobre um outro assunto que eu acho de suma importância, que é o problema da mulher na sociedade brasileira, quanto a assédio, feminicídio, certo? Por favor, sua palavra. Nós, né? Nós, Solange, mulheres, né? Aí é um lugar de fala nosso. Nós vivemos uma sociedade patriarcal, né? E somos produto desse bem. E a dificuldade, não vamos longe, não temos nem 100 anos que a mulher pôde votar, né? 1932, olha só. Como a gente ainda tem que caminhar, né? A lei do divórcio é de 77, tem a minha idade, que eu sou de 77. São 42 anos que a mulher tem o direito, né, de poder também não querer mais ser, né, casada. Então, o processo da legislação vem aí gradativamente sendo criado. Temos a Lei Maria da Penha, que é de 2006. Olha quantas mulheres sofreram violência doméstica até 2006 e que sofrem até hoje. A questão do feminicídio que nós temos hoje, tem a comissão na Câmara Federal, que é de Defesa dos Direitos das Mulheres, apontou que em 2018 nós tivemos o total de 16 mil feminicídios no Brasil.
esses dados não são os dados da Secretaria de Segurança, né? Isso fique claro, tem uma distorção. Por quê? Nós temos uma dificuldade na tipificação do crime. Por ser justamente uma sociedade patriarcal, quando você vai lá tipificar numa delegacia, o crime fica como homicídio doloso. E não tem o agravante, a tipificação adequada, que seria o feminicídio. E isso implica em quê? Implica justamente no cumprimento da pena, porque a pena, quando tem essa qualificadora, ela é maior, fica de 12 a 30 anos, diferentemente da sem a qualificadora, que ficaria de 3 a 20 anos. Olha só a diferença que isso faz, né? Então é necessário a gente preparar a nossa rede para que realmente a lei do feminicídio é de 2015, ela tem apenas 4 anos, mas que ela seja cumprida. Quantas e quantas mulheres estão sendo aí assassinadas e o criminoso vem cumprindo como um crime doloso apenas e não como um crime de feminicídio, que aí tem uma qualificadora que aumentaria a sua pena, né, para que a gente tivesse uma reparação, né, mais adequada. E quando a gente fala de feminicídio, é também buscar de que forma que hoje a mulher é atendida. Ela sofreu uma violência doméstica, como que está essa rede de apoio para essa mulher? Ela tem filhos, ela não tem uma autonomia econômica. Será que a nossa rede de apoio hoje está segura para receber essa mulher, tirar ela daquele lar que vem sendo violentada e manter essa mulher financeiramente e também receber os seus filhos? Fica aí, né, a reflexão, Solange. Sim. Como a gente precisa avançar quando falamos de proteção, rede de proteção e rede de apoio para a mulher que sofre de violência doméstica. É um avanço a Lei Maria da Penha, porém ela precisa realmente sair do papel. A gente precisa ter aí todos os entes, né, todos os organismos e órgãos quando falar de rede de apoio, desde uma delegacia, desde uma equipe multidisciplinar, desde um abrigo adequado, desde uma educação para esses filhos dessa mulher que está sofrendo essa condição. E a gente sabe que isso não acontece, porque se ela, por exemplo, essa mulher, ela mora na zona noroeste, ou seja, ela precisa sair da localidade dela. Será que eu vou ter facilidade de tirar aquela criança que está estudando na zona noroeste para vir estudar em outro colégio? Né, porque ela precisa ser removida para um abrigo. Será que eu vou ter essa facilidade? Então, será que essa rede está integrada, está olhando realmente para atender essa cidadã? Então, fica a nossa voz, né, a nossa angústia. Será que o judiciário também está ágil em conceder, né, a medida protetiva para essa mulher? Quanto tempo isso demora? Às vezes o óbito vem antes. Então, essa mobilização, né, essa conversa, aproveitando que é o mês da mulher, que a gente possa ter várias rodas de conversa, que a gente possa ter audiência pública, que a gente leve esses números e que efetivamente a gente tenha a participação não só das mulheres, mas dos homens também dentro dessa construção que é fundamental e que a gente tenha aí acionado todos os atores que são necessários para a rede de apoio. O programa Criando Caso recebeu a convidada de hoje, doutora Alessandra, uma sumidade em assuntos de mulher, e já deixo aqui o convite para a senhora voltar novamente, porque foi um tempo muito curtinho, né, para a gente expor toda essa sua sabedoria. Muito obrigada por ter vindo, e fica aí tudo que ela falou. Será que estamos preparadas para sermos acolhidas pela sociedade? Agradeço o convite, Solange, com certeza voltarei, né? E aproveito fazer o convite, no dia 11 eu estarei lá na OAB recebendo a Comenda Dandara, fica o convite para todas e todos, e que a gente possa aqui nesse mês de março realmente aproveitar, né, esse marco que é o Dia Internacional da Mulher, que a gente possa aí fazer a diferença em todos os microespaços que nós ocupamos, que a gente possa levar informação e buscar essa igualdade e essa proteção, como bem colocado pela Solange. Será que somos protegidas? Voltamos com o nosso programa. Até mais.